Olá, irmãos, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui nesse domingo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Irmãos, vim trazer para você esse vídeo. Você deve estar aí na casa da mãe ou na casa da sogra para serrar uma boia ou a janta, né? Tomar o café da tarde. Irmãos, o que aconteceu aqui? Veja que interessante isso aqui, né? Paulinho do Paulista foi chamado diante do Brás para prestar conta sobre aquela pregação, onde ele dizia assim, que eu vou mostrar para você: pare de falar de Jesus, 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 né? Precisamos saber sobre a nossa vida, Deus vai fazer na nossa vida cotidiana, nosso dia a dia, né? Eu vou mostrar essa pregação para ele, e aí ele, um vídeo aqui, né, um áudio, que o próprio Paulinho do Paulista contando que por causa dessa pregação, ele foi parar no Brás. Um dos anciões chamaram-lhe a atenção, e ele conta aquele detalhe, o que aconteceu naquela reunião. Então eu vou mostrar aqui primeiro qual foi a pregação, que é curta, é 1 minuto, que ele pregou, que nós fizemos vídeo aqui mostrando para vocês. Para mim eu achei um absurdo aquele tipo de pregação, nada contra o pessoal do Paulinho, mas contra o que eles pregam, né? 1 Coríntios 11:19 diz que é lícito que haja heresias no vosso meio, para que o justo e sincero se manifeste. Então, se a heresia vir, não importa de quem está vindo, nós não estamos tratando aqui do pessoal da pessoa, mas sobre o tipo de pregação. Então, eu vou mostrar para você a pregação que o Paulinho pegou, e por essa pregação ele foi chamado no Brás. E aqui, um áudio mais ou menos de 4 minutos, Paulinho contando o que aconteceu lá no Brás. Então, eu peço para você comentar aí, se inscrever no canal, deixa o like, deixa o hype aí agora, tem opção de hype nos comentários. Presta atenção aí, é muito interessante o que o Paulinho fala aqui. Essa foi a pregação que ele pregou, a qual levaram para o Brás. Essa aqui, ó. Essa pregação que ele pregou na igreja lá do Paulista. Né? Muitos falam de Jesus, 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 Jesus. Vamos abrir o culto. Glória a Jesus, 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 Jesus. Todo dia de culto vou falar que Jesus que nasceu, que Jesus pagou, que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu. Irmão, está escrito aqui, nós conhecemos Jesus por ter Ele em espírito no nosso coração. Deus precisa falar da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia. Ele já caminhou no Calvário, já carregou sua cruz, já venceu a morte. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que já são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23 a 24. Então essa pregação foi o que o Paulinho pregou, que nós fizemos vídeo aqui, que eu achei um absurdo, né? Que ele pregou. E aqui foi o áudio, irmãos, que eu vou mostrar para você aqui, ele contando o que aconteceu após essa pregação, que ele foi chamado lá no Brás. Vamos ouvir aqui ele contando. Né? O mais interessante é que deveriam chamar todos, né, que pregam esse tipo de pregações, heresias, né? Mas vamos ver aqui o que o Paulinho contou que aconteceu nessa reunião lá no Brás. Veja bem aí. Ele contando que foi chamado lá no Brás por causa dessa pregação. Uma reunião, chamado os mais antigos, me deram conselho sobre o meu atendimento na obra de Deus, eu aceitei. E depois também aceitei o conselho de poder explicar melhor um trecho de uma pregação que eu fiz aqui, que foi o motivo da reunião. Eu mencionei o nome de Jesus várias vezes. Eu disse Jesus, 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 todos dizem Jesus, Jesus. E mencionei também até um culto, que parece que um culto também, Jesus aqui no culto, em todo lugar. Mas depois, irmão... Aqui ele está justificando aquela pregação que ele fez, né? Mas eu achei aqui que esse começo dessa justificativa dele lá não condiz com o que ele disse lá na pregação, né? Façam você mesmo a sua análise. Eu vou tirar de novo aqui, porque está atrasada a voz, e vou adicionar de novo, tá, irmãos? Não é só ter Jesus na boca. Mencionei também até um culto, que parece que um culto também, Jesus aqui no culto, em todo lugar. Mas depois, irmãos, o Senhor me deu de dizer que não é só ter Jesus na boca, tem que ter Jesus no coração, nas obras, né? Certo? E a intenção era dizer que não temos Jesus só na boca, mas sim no coração e nas boas obras que praticamos.
Aqui ele está dizendo que, né, quando ele diz aquela palavra, não é para ficar pregando só sobre Jesus, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, tem que pegar sobre a nossa vida particular, sobre o nosso interesse. Aqui ele já está justificando de uma forma diferente, né? Dizendo que nós não temos que ter Jesus só na boca, só no falar, mas no coração. Mas não, eu acho que não condiz com o que ele pregou naquela palavra, né? Jesus, Jesus. E mencionei também até um culto, que parece que um culto também, Jesus aqui no culto, em todo lugar. Mas depois, irmãos, o Senhor me deu de dizer que não é só ter Jesus na boca, tem que ter Jesus no coração, as obras, né? Certo? E a intenção era dizer que não temos Jesus só na boca, mas sim no coração e nas boas obras que praticamos. E assim também, a minha intenção era esta. Assim como Jesus disse em Mateus também, em todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Não é só dizer glória a Deus, glória a Deus. Eu queria dizer que precisa se santificar, se purificar, mencionar o nome de Jesus pelo Espírito Santo de Deus, certo? E o Senhor também diz na mesma palavra, Mateus 7, 21, querem conferir, Mateus 7, 21. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E o Senhor respondeu, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a intenção foi santificação, para mencionar, confessar, é o que temos feito há 70 anos. Sendo assim, irmãos, eu peço perdão aos que se sentiram ofendidos, porque foi criticado, foi falar, não aceitar, e espero que esclareci qualquer dúvida a respeito. Peço perdão aos que se sentiram ofendidos. Aqui ele confirma que ele foi chamado lá no Brás, né, pelos anciões mais velhos, questionando a pregação, onde que eu vou mostrar no final de novo essa pregação que eu coloquei no começo, né? Ele questionando os ministérios que só prega de Jesus, que nasceu, que morreu, que ressuscitou, sendo que nós devemos pregar a Cristo. Foi o que Jesus falou, ide pelo mundo, anunciar o evangelho, né? E aqui ele justificou dizendo que não basta ter Jesus no coração, que essa parte aí eu concordo, só que o que ele explica aqui, que é o certo, né? Não devemos só ter Jesus na nossa boca, mas sim nas nossas práticas, no dia a dia, concordo plenamente com ele, mas não é claro com a pregação que ele fez do início lá, onde ele diz mesmo que o que nós temos que saber, nós já temos Jesus no coração e o que nós temos que saber é sobre a nossa vida, sobre nossa manhã, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida material. Então, o que ele explica aqui, que ele disse para o Braz, está certo, mas a pregação realmente está fora de contexto. Nós precisamos ouvir a palavra do começo ao fim. Não podemos pegar texto das histórias. Nós temos que ouvir a palavra, não pegar um texto, que é um trecho. Nós temos que pegar todo o contexto. Então eu peço para a querida Irmandade, escute a palavra. E se eu errei, aprenda a não errar no meu erro. Tá certo? Então essa palavra está gravando? Está gravando. Eu preciso mostrar para o menino. Ah, tá gravando? Ele sabia que estava gravando, né? Então ele pergunta ali, tá gravando? Está gravando? Está gravando. Eu preciso mostrar para o ministério. Essa palavra foi pregada incrível. Incrível. Deus me perdoe. No dia 22 de 4 de 2021. Nessa época, não vou me desculpar. Errei, o ministério não aceitou, peço perdão, tem ministério, a Deus, a Irmandade. Mas, naquela época, foi no fim da pandemia, foi no meio, mais ou menos, né? Isso,
foi mais ou menos por aí, e tinha muito culto online. Mas não era do Brasil. Era de casas. Tinha muito culto online, mas não era do Brasil, era de casa. Os irmãos estavam dentro de casa e começou a fazer culto com a família, né? E o Paulinho ficou preocupado com isso, porque se não for do Ministério dos Anciões, não pode atender um culto, pregar uma palavra. Olha o que ele fala aqui, ó. Mas não era do Brasil. Era de casas, de residência. Eles estavam fazendo culto, e tinha nós fazendo culto até com mau testemunho. Não tinha um testemunho. Então é isso também que eu preguei também. Como que ele sabe que quem estava fazendo os cultos online na pandemia não tinha bom testemunho? Quantos anciões que estão atendendo culto, batismo, que não tem bom testemunho? Por que julga o povo? Porque o julgamento para o povo é tão duro e para o do ministério não é a mesma lei, mesma forma de agir. Por que não? Entende que eu falei do culto? Vocês lembram disso? Todo mundo queria fazer culto online na casa deles. Iria virar uma bagunça a obra de Deus. Ia virar uma bagunça. Mas, porque a igreja não ensina a doutrina, o que deve ser pregado? Porque cada um ia pregar uma coisa, mas isso acontece hoje no meio do ministério, Paulinho. Cada ancião prega uma coisa, cada região prega uma coisa. E é uma bagunça as pregações da CB. Num lugar você pode pintar o cabelo, vai dar aí no Brás mesmo, na sua comum, Paulinho, diz que as irmãs estão bem vaidosas aí, no Brás. Agora você viu aqui o Rideu Brando de Campinas jogando praga em que irmã que pintasse o cabelo, que usasse maquiagem, que pintasse as unhas. Então, não é uma confusão? Não é uma confusão? Iria virar uma bagunça a obra de Deus. Eu fui contra isso, e o Brás também foi contra o ministério, também proibiu. Então eu peço que os irmãos escutem essa palavra aí e aprendam com Deus deu. E aprendam com os meus acertos também, às vezes em quando. Está explicado, mas então acaba o movimento, acaba o disque. É isso aí que aconteceu. Isso que aconteceu. Deus seja louvado. Isso aí foi, se eu não salvo engano, foi ontem no culto, né, que teve lá no Jardim Paulista, ele se justificando porque foi levado até o Brás dos mais antigos por causa dessa pregação aqui, ó. Você acha que está certa essa pregação? Você que é cristão, vamos fazer o seguinte, você que é o cristão, servo de Deus, essa pregação que ele está dizendo ali, ele quis se justificar, que o que ele estava pregando é que não bastava ter dedo do coração, concordo com ele, você tem que, na boca, falando, você tem que ter as práticas de Cristo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo, né? Então, quando ele explica ali essa parte, tá certo. Mas o que ele pregou aqui condiz com o que ele pediu desculpa, condiz com a verdade do evangelho. Esse aqui é o que Cristo mandou nós pregar. É isso que nós devemos fazer o corte do que ele falou nessa pregação, na desculpa que ele fez ali, às vezes pediu desculpa, às vezes não, ficou meio assim, mas analisa se o que ele pregou aqui é de Deus, se tá certo. Se o Brás fez certo em chamar ele. Eu acho que fez certo. Mas eu acho que deve chamar muita gente que prega coisas terríveis, hein? Da água rasa lá, né? Tem outros irmãos aí, anciões, que pregam coisas terríveis, né? Vê se o que ele pregou aqui tá certo, Irmandade. Foi chamado no Braille por causa disso aqui, ó. E muitos falam de Jesus, 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 Jesus. Vamos abrir o culto. Glória a Jesus, 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 Jesus. Todo dia de culto fala de Jesus que nasceu, que Jesus... Olha lá, todos falam de Jesus, todo dia de culto fala que Jesus nasceu, que Jesus foi crucificado, que Jesus morreu. Está escrito aqui. Irmão, está escrito aqui, ó. Nós conhecemos Jesus, né? No nosso coração. Deus precisa falar da nossa vida. Deus precisa falar da nossa vida. O próprio Jesus falou, não ficai ansiosos com o dia de amanhã, do que haver de vestir, de comer, porque assim como o Senhor cuida dos pássaros, e dos lírios do campo, assim também o Senhor prepara. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão rouba, a ferrugem corrói. Mas juntei no céu, aqui ele já diz que da nossa vida, nós temos que ir para a igreja para saber da nossa vida. E Cristo disse, não ficai ansiosos com o dia de amanhã. Quem devemos acreditar? Deus precisa falar da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia a dia. Ele já caminhou no Calvário, já carregou sua cruz, já venceu a morte.
Então aí, irmãos, você viu aí, o Paulinho foi chamado lá no Brás para se justificar por essa pregação, né? Se todos fossem chamados para justificar pelas suas pregações, seria bom, né? Mas a gente sabe como funciona, infelizmente, né? Tem uns que não podem mexer, né? Tem o Cláudio Codonha mesmo, prega cada coisa terrível lá no culto, né? Nunca foi chamado no Brás. Tem outros aí que pregam, espírito de estudar a Bíblia, tudo isso. Então tem gente, é difícil, né? Então por que para uns chamam atenção e outros não? Por que uns podem e outros não? Qual que é a sua opinião, gente? Comente aí, deixe seu like, inscreva no canal, um bom domingo a todos, que Deus abençoe. E aí a gente mostra, né, irmãos? Para que pregar de Jesus, 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 Jesus? E Jesus disse, ide por todo mundo, anunciar o evangelho. O evangelho é boas novas. Boas novas é que Deus enviou o seu Filho para morrer, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, e vida eterna. Um grande abraço, fique com Deus, deixe o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um bom domingo, uma boa segunda, boa semana a todos.